Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório. No condado de Cattaraugus, estado de Nova York, as chamadas Montanhas Encantadas, bem no meio do bosque, tem mais um lugar que eu chamo de tesouro paranormal. Ninguém sabe por quê ou como a propriedade se tornou assombrada, mas a verdade é que Hinsdale é tão infestada de fenômenos paranormais e sobrenaturais que é conhecida como a segunda Amityville e já passou por incontáveis investigações, inclusive com a presença de Ed e Lorraine Warren, e também passou por um exorcismo. Apesar de todas as investigações e de nunca, como eu disse, ter sido descoberto um motivo para a casa ser tão assombrada, você sabe que o bosque em volta também é um ponto de forte energia, inclusive de energias nefastas e perigosas, que possivelmente alimentem a casa. As manifestações e presenças tornaram o lugar inabitável e hoje só está de pé para que possa ser estudada. É que um investigador sobrenatural do lugar comprou a casa exatamente como estava, com todos os móveis e objetos, unicamente para poder receber outros investigadores e pesquisadores a fim de descobrir o que assombra Hinsdale. Os relatos vêm de mais de 100 anos atrás e praticamente todas as famílias que viveram ali sofreram tragédias. Como eu disse, há também alguma coisa nefasta e perigosa que habita o bosque. Pelo menos são 3 os fantasmas mais conhecidos e vistos com mais frequência. O de um homem assassinado pelo irmão, o de um garotinho que mexia em uma serra e foi morto num acidente inexplicável, e também de uma mulher que se enforcou em uma árvore perto da casa. Eles perambulam pelo bosque nos arredores, rodeiam e algumas vezes entram na casa, e com eles uma energia pesada e obscura. Sabe-se que naquele bosque aconteceu a morte de muitos índios e ali mesmo eles foram sepultados. E justamente pela presença desses túmulos, vários grupos faziam e ainda fazem rituais. Em um certo ponto entre as árvores dizem que o bosque fica sempre escuro, mesmo durante o dia. E algumas pessoas escutam passos correndo na floresta e nas folhas secas, e muitas sombras aparecem e somem o tempo todo. Um dos investigadores que passou um tempo pesquisando Hinsdale chegou a dizer que a casa criou vida própria e destrói a mente das pessoas. Quem fica lá por algum tempo sente a cabeça pesada e aérea, os pensamentos ficam confusos e a ansiedade aumenta tanto que se transforma num ataque de pânico. Algumas pessoas chegam a dizer que tiveram a sensação de estarem enlouquecendo. A casa atrai as pessoas e depois as expulsa. Seja lá o que for que habite Hinsdale, faz armadilhas levando as pessoas até lá, tentando deixá-las fracas, confusas e vulneráveis. Se alimenta da energia delas e, quando consegue o que quer, as manda embora. Esse investigador também contou ter ido várias vezes até lá e em todas elas passou por experiências assustadoras. Percebeu também que o coração da casa não era a sala de estar, como na maioria das outras, e sim em um dos quartos, o chamado quarto da Mary. Mary é a filha de Clara Dandy, das últimas famílias que moraram lá. O quarto é tão carregado que médiuns não conseguem ficar por muito tempo, sentem dores fortes na cabeça, enjoo, vomitam, sufocam, e alguns já chegaram até a desmaiar. E tem uma cereja nesse bolo. O quarto é infestado de moscas que ficam lá desde sempre. Mesmo no inverno rigoroso, elas sempre estão ali. Isso lembra vocês algum lugar, né? Por várias vezes foi chamado um exterminador de insetos, mas nunca resolveu. Ele também não conseguiu explicar como aquelas moscas surgiam e sobreviviam ao inverno com temperaturas abaixo de 0. Já a explicação do demonologista é que, como em Amityville, a concentração de energia demoníaca atrai esses insetos. E esse quarto chegou a ser interditado pela família Dandy para que as crianças não entrassem mais. As moscas
Continuam lá, na mesma janela, até hoje. Nos outros cômodos da casa tem atividade paranormal para todos os gostos, desde os tradicionais passos, vozes assustadoras, correntes de ar, sussurros, até manifestações poltergeist, em sua maioria bem violentas, além de rosnados e ataques físicos. Há também atividade no porão e parece atrair as pessoas para lá. É escuro, úmido e alguns disseram que tem um cheiro da morte. O chão de terra faz com que os pés afundem, mas quem já passou por lá diz que a sensação é clara de que são mãos que as estão puxando. Segundo as investigações, o fantasma de uma mulher está presa no porão e ela mostrou que odeia os homens porque ela os ataca, só eles, fisicamente com arranhões. Possivelmente foi a mesma mulher que o médium que acompanhava os Warren viu na sala. Pelo que foi descoberto por outra paranormal que passou um fim de semana em Hinsdale, pode ser a mulher que foi assassinada pelo namorado ali na década de 50. Quem disse isso a ela foi o próprio fantasma do assassino. Enquanto ele falava, a aparição da mulher tentava se comunicar, mostrar como foi morta, fazendo com as mãos um sinal no pescoço de que teria sido estrangulada ou enforcada. Então isso pode explicar porque quem visita a casa, inclusive a própria Lorraine Warren, tiveram a sensação de estrangulamento. E também levantou outra questão. Será que a mulher do porão é a mesma que se enforcou na árvore do bosque e na verdade não teria se suicidado, e sim sido assassinada? Bom, ainda no porão, há também outra entidade, bem mais perigosa. Sua voz assustadora, captada em gravadores e no Spirit Box, sempre ordena que os visitantes saiam. Pode ser a entidade dona dessa voz que fica atrás das pessoas e sua respiração pesada é ouvida sem precisar de ajuda de nenhum aparelho. Tem muita eletricidade circulando por toda a casa. E isso se percebe também sem a ajuda de aparelhos, porque as pessoas ficam arrepiadas, além de terem sua energia sugada, ficando tão exaustas que alguns já acabaram caindo do sono, de repente. Hoje existe um lago, mas antes, na frente da casa, era um celeiro. E lá em 1942, aquele garoto que eu disse morreu no acidente com a serra. Ninguém sabe como aconteceu. Ali também foram encontrados ossos por um cachorro que cavava a propriedade. E são vistos vultos, até mesmo flutuando sobre a água. Então, como eu tinha dito antes, muitas pessoas tentaram morar em Hinsdale. Era um lugar de sonho, uma propriedade rural, afastada, longe, uma fazenda linda. Mas todas elas foram expulsas. O caso mais conhecido foi o da família Denzi, que no começo dos anos 70 mudou-se para lá cheios de esperança e desconhecendo totalmente que a casa dos seus sonhos já estava habitada. Já nos primeiros dias eles começaram a ouvir estranhos cantos vindo de dentro da floresta. Clara Denzi, a mãe, disse que parecia muito com um canto gregoriano, só que muito, muito assustador. Depois disso, passaram a receber telefonemas estranhos, de vozes horríveis, estática e ruídos arrepiantes. E a cada dia a coisa ia ficando pior. Primeiro começaram a ver sombras e vultos, mas depois esses fenômenos foram se intensificando e as atividades começaram a se materializar a qualquer hora, do dia ou da noite. A família via uma mulher vagando pela casa. As sombras se tornaram formas humanas. E o pior ainda, eles viam entidades estranhas com formas animalescas. Possivelmente se tratam de entidades bestiais e essas são uma das mais perigosas para os vivos. Logo em seguida começaram as manifestações poltergeist, que no começo eram objetos levitando pela casa, voando. Mas depois ficaram muito violentas. Inclusive, a filha do casal foi atacada com uma lâmpada que acertou com força e machucou bastante.
Isso sem contar nas vozes, passos e batidas violentas de portas e nas paredes, além da energia terrível e funesta que permanecia o tempo todo, deixando o ambiente tão pesado que, segundo os próprios moradores, parecia que eles poderiam pegar o ar, assim, segurar na mão se eles quisessem. Mas nada foi mais apavorante do que a noite em que a família estava na sala e viram que, na janela, havia muitos rostos olhando para eles. Na mesma hora, o Sr. Dende foi para o lado de fora, mas ao chegar na janela, as posições tinham se invertido e agora os rostos estavam do lado de dentro, olhando para ele. Depois disso, não havia mais dúvidas de que a casa estava infestada de entidades que queriam a família longe. Então, um grupo de paranormais e também os demonólogos Lorraine e Ed Warren foram até lá tentar descobrir quem, mais além dos Dende, habitava Hinsdale. O que havia na casa era tão forte que a própria Lorraine foi atacada. Ela foi estrangulada no quarto de Mary. E outro investigador que passou a noite por lá para evitar pegar a estrada cheia de neve na madrugada, preferiu enfrentar o mau tempo e ir embora, depois de ver o fantasma da tal mulher de branco e passar mal. E então foram encontrados na casa espíritos humanos e não humanos, mas não se descobriu se a casa alimentava o bosque ou se era o contrário. A única certeza era de que era uma bomba relógio que explodiria a qualquer momento. Aí foi concluído que Hinsdale precisaria de um exorcismo, e através dos Warren, o padre Afonso foi chamado. O ritual aconteceu na presença de toda a família, e por uns dias até que a paz reinou. Mas o exorcismo não deu certo, e deixou as entidades ainda mais furiosas, aumentando as manifestações e os ataques, chegando a tal ponto que os Dende não suportaram mais. Em outubro de 1974, abandonaram para sempre Hinsdale. Como ninguém mais conseguia e nem queria morar lá, a casa ia ser demolida, mas foi comprada por um investigador paranormal da região, que resolveu preservá-la unicamente para ser estudada. Outra coisa que diferencia Hinsdale das outras casas assombradas é que, na maioria dos casos conhecidos e registrados, investigadores e médiums deixam de sentir a influência dos lugares assim que eles saem de lá. Mas isso não acontece em Hinsdale. Todos os que investigaram a casa foram perseguidos e sofreram as consequências da energia demoníaca da casa, meses e até anos depois de saírem de lá. Semana que vem eu volto com mais um lugar perdido no mundo, mas o lugar onde os fantasmas são os donos. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vão!